Bom dia, pessoal. Bom estar aqui com vocês de volta. Para quem não conhece, segue o canal, manda sua pergunta aqui embaixo, tem um formulário anônimo para vocês participarem. Hoje, esse empreendedor está perguntando como ele precifica o produto dele quando ele sai para fora do Brasil, né? E essa é uma história interessante porque é uma história que está se tornando cada vez mais recorrente. Os empreendedores brasileiros estão começando a desenvolver produtos que competem globalmente e tendo a coragem de ir para fora. Particularmente aqui, o empreendedor está perguntando o seguinte: são clientes brasileiros que eles já são clientes no Brasil e que são multinacionais, estão pedindo para ele ir para fora. Como é que ele faz essa precificação? Se ele deveria pegar o preço em real, R$ 10, e transformar em dólar, em US$ 10, ou se tem outra forma. E a verdade é que essa forma é uma simplificação grosseira de como fazer isso, né? Mas eu iria um pouco mais além, tá? Eu acho que você empreendedor normalmente, né? Underpriced no Brasil, a gente vê isso acontecer de maneira bastante generalizada. Normalmente os empreendedores acabam cobrando menos do que deveriam no Brasil e essa é uma oportunidade para você não perpetuar isso nos mercados lá fora, tá? Então, a primeira coisa, eu faria uma pesquisa grande de mercado, quanto que os seus competidores estão cobrando lá fora, para entender mais ou menos aonde esse price point deveria estar. Normalmente vai ser sim substancialmente mais alto do que no Brasil. Por exemplo, a gente tem empresas que hoje operam Brasil e México e o que a gente vê é uma proporção de 3, 4 vezes hoje no ticket mexicano. E isso eu estou falando de México, não estou nem falando de Europa nem dos Estados Unidos. Então, sim, você deveria esperar que seu preço lá fora seja mais alto do que aqui, mas os seus custos também vão ser, e muita gente ignora isso, né? Na hora que você começa a trabalhar com time zones diferentes, você vai precisar ter um time que atenda num time zone europeu ou num time zone americano, principalmente quando você tem produtos que são missão crítica para o seu cliente, isso se torna super sensível, ele não vai esperar o time brasileiro chegar no outro dia para atendê-lo. Possivelmente você vai ter que ter um time local, o que implica em custos em dólares ou em euros. E além disso, você provavelmente vai ter que fazer adaptações de produto para atender regulação, né? Você vai precisar ter certificação de SOC 2, você vai ter que ter um PCI, um HIPAA, e todos esses são custos adicionais na sua estrutura. Então você deveria esperar sim ter um CS mais caro para atender em qualquer um desses mercados, porque não só vai ser subscale no começo, mas você ainda vai ter que lidar com pessoas mais caras, possivelmente mais sofisticadas também. Você vai ter que mexer um pouquinho em produto e para garantir que funcione nos outros mercados. E por último, você deveria não perpetuar o problema de price que você tem hoje. O fato de você já vender para a empresa local e agora está indo para a empresa matriz cria um pouquinho mais de complexidade, porque ele já tem a referência de preço interno, então a sua liberdade de aumentar o preço tende a ser um pouquinho menor do que se fosse um cliente completamente novo. E aí o que você consegue fazer é usar o argumento de que por ser um dos primeiros clientes na Europa, você está disposto a dar o desconto para eles, ou algum desconto, né, para botar esse preço no meio do caminho, contanto que eles, em troca, te deem publicidade, te permitam publicar o caso e, de repente, também servir de referência para novos clientes. Então não fica de graça esse preço menor do que os seus competidores dão na Europa, e você está fazendo aqui uma troca em troca do endorsement, que vai ser super importante para você acelerar sua força de vendas lá fora, né? Super importante você pensar se esse é o momento. Se você for atender só um cliente lá fora, possivelmente não é escala o suficiente para você manter essa nova operação. Então, não iria por acidente ou só porque o cliente quer que você migre para fora,
eu faria isso quando é o momento correto para você, eu faria uma decisão deliberada. Vamos para a Europa, esse é o momento da empresa ir para a Europa, estamos prontos para criar essa nova força comercial e aqui eu tenho um cliente que me ancora. Puxa, super legal. É muito diferente de não estar no meu plano fazer Europa, eu ainda estou aprendendo a vender no Brasil e o cliente está me arrastando para lá. Provavelmente essa situação vai ser uma situação que vai te causar um fracasso e vai te custar muito dinheiro, porque você manter o atendimento sem escala em outro mercado, em outro fuso horário, com outros padrões de produto, vai custar muito mais caro do que possivelmente esse cliente está disposto a pagar. Então é isso, eu acho que como precificação no geral, olha para o mercado, os empreendedores têm muito medo de cobrar pelo produto e é recorrente, assim, tem uma história que eu adoro contar, o empreendedor que veio fazer o pitch pra gente, ele cobrava R$350 por mês dos clientes, e a gente brincou, pô, multiplica por 10, multiplica por 20 o preço, que vai continuar vendendo. A verdade é que não só continuou vendendo, mas acelerou a venda, porque aí você estava falando com a interlocução correta dentro da empresa. Mas hoje ele está com quase 40 vezes o preço original, né? Hoje ele cobra quase R$15.000 por mês pelo software dele, sem mudar materialmente esse software. É simplesmente achar qual é o preço correto para o seu cliente, qual é o preço que te leva à interlocução correta dentro da empresa, né? Se você tiver um preço muito baixo, quem vai falar que você é estagiário, então você tem que forçar, usar o preço até como um mecanismo de força para levar essa conversa para o diretor, para o gerente, para o CEO, se for necessário, para que o decision maker correto esteja do outro lado da mesa. Então, assim, nem sempre vender mais barato é a melhor solução, e quando você for fazer uma concessão de preço, tenta amarrar com outro benefício do outro lado, seja o endorsement, seja a publicação do caso, seja ele servir de referência para o seu produto, para os clientes locais. Espero que ajude. Se vocês tiverem mais dúvidas, vão mandando aqui embaixo, vamos conversando. Valeu!